A Souza Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão. Os versículos usados nos vídeos que traduzimos nem sempre correspondem a versões em português. Muitas vezes precisamos traduzir do original em inglês para fazerem sentido no contexto do vídeo. Vamos ver aqui em Romanos capítulo 4. Vamos avançar um pouco hoje neste assunto. No capítulo 4 de Romanos, verso 3 diz: "Pois o que diz a Escritura, Abraão creu em Deus e isso lhe foi contado como justiça." Agora notem, ele creu em Deus e isso foi contado como justiça para ele, é Abraão aqui. E aí quando vamos para o versículo 13 diz: "Pois a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua semente, mas pela justiça da fé." Então não é pela lei, a velha lei das obras, mas pela justiça da fé. Vamos para o verso 16. "Portanto, é pela fé para que seja por graça, a fim de que a promessa seja assegurada a toda a semente, não só a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, que é o pai de todos nós." Então veja, é pela fé, ele diz aqui, portanto é pela fé para que seja por graça. Então ele está dizendo algo aqui que a única forma de entrar na graça de Deus é pela fé. Deixa eu te dar a definição de graça que Deus me deu. Há muitos anos mudou a minha vida e a forma como eu vejo algumas escrituras, as coisas que Paulo disse sobre graça. Deus disse: "Graça é a minha disposição em usar o meu poder e a minha habilidade em seu favor, muito embora você não mereça." Veja, todos já ouvimos que a fé é favor imerecido, e é isto. Entendemos, é verdade. Mas o que o Senhor me disse, ele disse: "Se eu apenas estivesse a seu favor por você ter sido salvo, se você tivesse arranjado um jeito de salvar a si mesmo, isso não ajudaria muito, não é?" Então a graça é mais do que favor imerecido. Ele disse: "Graça é a minha disposição em usar o meu poder e a minha habilidade em seu favor, muito embora você não mereça." Muito tempo atrás havia um desenho animado, o homem e a mulher morriam e iam para o céu, e falavam com São Pedro, e havia um grande trono lá, e Deus estava sentado no trono, e aquela mulher dizia para o marido: "Olha, o que quer que você faça, não exija o que você merece." Não, você não quer o que você merece, você quer misericórdia e graça. Graça é a disposição de Deus. Então veja como Deus me mostrou. Isso foi lá atrás, quando Jimmy Carter era o presidente. Ele tinha feito uma declaração. Ele disse: "Eu sou a favor de tal projeto que está no Congresso. Agora, se o projeto passar e chegar à minha mesa, eu sou a favor dele, eu vou assinar, mas não vou me envolver pessoalmente nem brigar por isto." E o que o Senhor me disse, ele usou isso e disse: "Você vê, se apenas bastasse que eu estivesse disposto e só pela minha disposição o mundo conseguisse se salvar por si mesmo. Ora, eu estaria disposto, seria favor imerecido então. Mas só isso não ajudaria, se eu não me envolvesse pessoalmente." Ele disse: "A graça é a minha disposição em me envolver pessoalmente para usar o meu poder, a minha habilidade, em seu favor, embora você não mereça." Ora, se você aplicar essa definição em todas as coisas que Paulo falou a respeito, isso vai mudar o que a Bíblia tem dito para você há tantos anos. Sejam fortes na graça. Paulo disse, então, sejam fortes na disposição de Deus. Não é suficiente só saber que Deus pode. Você tem que ser forte na disposição dele para fazer. Agora veja, vá comigo aqui para o capítulo 5 de Romanos, versos 1 e 2. "Portanto, sendo justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes." A única forma de você ter acesso à graça de Deus é pela fé. Você pode conseguir coisas pela fé que não conseguiria de outro jeito. Você não consegue pela lei, não consegue apenas por ser bom. Eu estava dizendo a um pastor, um dia eu não estava fazendo nada espiritual. Eu estava no alto de uma árvore construindo um posto de vigilância. Eu estava lá martelando.
E o Espírito de Deus disse, o Senhor disse para mim, ele disse, o que muitas pessoas chamam de fé não é fé de jeito nenhum. É só uma expectativa alta baseada numa informação errada. Eu simplesmente larguei o martelo e me sentei. Eu vou ouvir essa pregação. E ele continuou falando sobre como as pessoas creem. Elas dizem, bem, eu vou crer que Deus fará tal coisa porque eu creio que eu sou digno disso. Eu lembro que uma senhora disse uma vez para o irmão Reagan, ele me contou, que ela disse, eu simplesmente não entendo. Ela disse, irmão Reagan, você pode me ajudar? E ela disse, não tem nenhum crente melhor do que eu nesta igreja? Ela disse, não tem nenhuma pessoa mais espiritual nesta igreja do que eu? E ela disse, mas quando se trata de ser curada, de pegar uma doença ou algo assim, ela disse, eu sempre acabo indo para o médico e fazendo uma operação. Ela disse, mas se você pega ao lado da família do meu marido, ela disse, eu sou sempre fiel à igreja, eu dou os meus dízimos, eu faço todas essas coisas, eu estou sempre aqui. E ela disse, mas se você pega aí o lado da família do meu marido, eles não são fiéis, eles nem dão os dízimos. Eles mal vêm à igreja, não dão dízimos. Mas quando eles ficam doentes, eles correm para a igreja, recebem imposição de mãos e são curados? Dá para me dizer por quê? Ele disse, bem, considerando só o que você falou, eu diria que eles são rápidos em perdoar e não guardam mágoas. Ela disse, ora, é exatamente assim. Eles não deixam que nada incomode eles. Agora, eu não, eu sou difícil demais para perdoar alguém. Ela foi pega com a boca na botija, não foi? Você vê, ela tinha uma expectativa alta baseada numa informação errada. Ela acreditava que porque era uma boa crente, porque se achava a pessoa mais espiritual daquela igreja, por isso Deus a curaria. Ela acreditava que merecia a cura. Ela estava debaixo da lei das obras, e a Bíblia diz que ela estava debaixo de maldição. A Bíblia diz isso. Eu vou mostrar para você, eu quero que você abra comigo. Tem gente que acha que eu invento essas coisas. Vá comigo para Gálatas. Em Gálatas capítulo 3. Em Gálatas capítulo 3, verso 8. Prevendo a Escritura que Deus justificaria os povos gentios pela fé, apregoou o Evangelho a Abraão, dizendo, em ti todos os povos serão abençoados, de modo que aqueles que são da fé são abençoados com o fiel Abraão. Porque todos quantos são das obras da lei estão sob a maldição. Pois está escrito, maldito é todo aquele que não observa todas as coisas escritas no livro da lei para cumpri-las. Ela acreditava que por suas boas obras ela deveria ser curada, e essa passagem diz que ela estava debaixo da maldição da lei. Que nenhum homem é justificado pela lei perante Deus, isso é evidente, porque o justo viverá pela fé. E a lei não provém da fé, mas o homem que observar os preceitos da lei deverá viver por eles. Cristo nos redimiu da maldição da lei, fazendo-se por nós maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro, para que a bênção de Abraão pudesse vir sobre os gentios por meio de Jesus Cristo, para que possamos receber a promessa do Espírito pela fé. Agora, o que você precisa entender é que o que Deus está dizendo, aqui através do apóstolo Paulo, vá comigo para o capítulo 5. O verso 3 diz, e testifico novamente a todo homem que for circuncidado, ele está obrigado a observar toda a lei. Ele está dizendo que se forem participar da lei, se vão estar debaixo da lei, tem que praticar toda a lei. Cristo torna-se sem efeito para vós, que procurais a justificação pela lei, falando da lei das obras, vós decaístes da graça. Ou seja, não podem entrar na graça de Deus. Aquela mulher estava dizendo, não tem um crente melhor do que eu na igreja? Ela acabou entrando na lei das obras, acreditava que deveria ser curada por suas boas obras. Estava debaixo de maldição e a Bíblia diz que ela havia decaído da graça, não alcançava a graça, porque não agia por fé. Ela achava que era por mérito. Expectativa alta, baseada numa informação errada. Outro dia um homem veio e me disse, eu tenho vários problemas no quadril, eu já fiz algumas operações, pus próteses,
eu sei que Deus é poderoso para me curar, se eu apenas me tornar digno. Eu pensei, opa, aí está o problema. Aí está o problema. E eu peguei um monte de livros e fitas e eu dei a ele, porque se ele continuasse na palavra, ela o libertaria. Veja, ele não sabia que Jesus o havia tornado digno. É pela fé que você entra na graça de Deus, a fé no sangue de Jesus. 2 Coríntios 5:21, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus. A justiça de Deus em Cristo não é a nossa justiça, é a justiça dele, mas que foi imputada a nós. Bem, já que estamos aqui, eu estou seguindo o Espírito Santo, certo? Você já se perguntou por que chamam o pecador de pecador? Porque ele está pecando, está fazendo o que faz de melhor e não consegue parar. Não consegue parar? Por isso que o chamam de pecador? A mesma razão para chamar um prisioneiro de prisioneiro? Ele está na prisão e não consegue sair? É por isso que o chamam prisioneiro? Sabe, eu já estive no corredor da morte, mas eu consegui sair, eu só estava visitando. Mas um prisioneiro, ele não consegue sair. Um pecador é um pecador porque ele peca e não consegue parar. Ele não tem saída. Precisa de um Salvador. Então, quando entendemos a lei da fé aqui, você percebe que um pecador está apenas fazendo o que faz de melhor e não pode parar, não consegue parar. Mas você vai para o Novo Testamento e João diz: eu vos escrevo para que não pequeis. Ele estava falando com cristãos. Mas se alguém pecar, temos um advogado com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E se confessarmos nossos pecados, sabe, 1 João 1:9, se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos limpar de toda a injustiça. Ora, se você se livra da injustiça, você se torna o quê? Justo, não é? Pela lei da fé. Pela lei da fé é a única forma de obter isto. Veja, tem gente tentando obter isso com expectativa alta, baseada na informação errada. O justo viverá pela fé. É uma lei de Deus. Paulo disse em Romanos 8, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Não dá para crer com a cabeça no que se crê com o coração. Então, a lei de Deus é a lei da fé e é a lei do Novo Testamento. E então Paulo continua e abre aí em Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículo 4, Paulo diz, porque Cristo é o fim da lei para a justiça de todo aquele que crê. Perceba o que está sendo dito aqui. Porque Moisés descreve a justiça que é pela lei, e o homem que faz estas coisas viverá por elas, mas a justiça que é pela fé. Agora deixe eu voltar para onde começamos e vamos ler de novo para que vocês não esqueçam que lemos o que fala sobre Abraão no capítulo 4. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua semente, mas pela justiça da fé. Ora, quando diz semente, isso nos inclui, porque Gálatas diz, capítulo 3, acho que o último versículo diz, e se sois de Cristo, então sois a semente de Abraão, herdeiro segundo a promessa. Então, é pela justiça da fé. Esta é a frase, pela justiça da fé. Agora, Paulo nos diz bem aqui, no capítulo 10, verso 6, mas a justiça que é pela fé diz assim. Bem, primeiro ele vai dizer o que a justiça da fé não diria. Não digas em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para fazer Cristo descer, ou quem descerá ao abismo, isto é, para fazer Cristo subir dentre os mortos. Do que ele está falando? Ele está falando sobre o que as pessoas dizem. Ora, eu já disse, você já disse alguma vez, Senhor, desça e me toque. Se você descer e me tocar, eu serei curado. Ele não tem que descer e te tocar. Ele enviou sua palavra e os curou e os libertou.
Ele está sentado à destra do Pai até que seus inimigos sejam feitos por estrado dos seus pés, então ele voltará para receber a igreja. Mas ele não está vindo pessoalmente à terra para fazer algo para você? Mas veja o que Paulo disse. Primeiro ele diz o que não devemos dizer, certo? E aí no verso 8 ele diz o que a justiça, que é pela fé, deveria dizer. Mas o que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Está perto de você, entende? Ele diz que você põe ela na sua boca e fala com seu coração. Não é simples? No capítulo 12 de Mateus você encontra, eu creio que é no capítulo 12 de Mateus, mas agora talvez seja em Lucas. Jesus disse, o homem bom, do bom tesouro do seu coração tira coisas boas. O homem mau do mau tesouro do seu coração tira coisas más, pois da abundância do coração, o núcleo, o centro do seu ser, da abundância do coração, a boca fala do que o coração está cheio. Você não consegue esconder o que está dentro de você? Virar para fora, sabe? Quando aconteceu um acidente aéreo nas Ilhas Canárias e o gravador da cabine gravou o que o piloto disse quando viram aquele outro avião vindo em direção a eles? Usaram o nome de Deus em vão e disseram, vai matar todos nós? É o que estava no coração deles? O que está no coração vai para a sua boca? E Jesus, em um discurso, ele continuou dizendo lá, enquanto falava sobre isso, ele disse, a boca fala do que o coração está cheio, e ele disse, o homem prestará conta de cada palavra vã que tiver falado no dia do juízo? Significa uma palavra que não funciona para você. Ou seja, você pode falar palavras baseado na autoridade de Deus, isso vai funcionar para você. Mudará situações e circunstâncias. Primeiro, isso fará a fé vir e vai mudar a sua mente. E vai te fazer pensar como Deus pensa. Mas Romanos diz, mas o que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Eles sabiam disso enquanto íamos para a escola. Se você dissesse algo tempo suficiente, você acreditaria que aquilo faria parte de você? Você nem precisaria pensar 4 vezes 4, 16, sabe? Não foi assim com a tabuada. Aquilo entrou em você, tornou-se parte de você. E se a palavra está em você, a fé está aí. E aqui está o ponto que eu quero mostrar do que Paulo está falando. Quando falamos de pessoas que não têm fé, a falta de fé é apenas um sintoma. Não é o problema. O problema é a falta da palavra habitando nelas. Porque essa palavra está cheia de fé. Se essa palavra habita em você, então a fé está aí. E aí você sempre sabe onde estão as pessoas quando elas dizem, eu sei que a Bíblia diz isso, mas eu creio assim. Veja o que acontece comigo, ora, elas jogaram fora a palavra. A palavra não é a autoridade final para elas. E aí elas vão falando dúvida, incredulidade e todas essas coisas. Agora, note que Paulo conecta isso com se confessares com a tua boca o Senhor Jesus, crendo no coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Porque com o coração o homem crê, você crê com o coração, não dá para crer com a mente o que se crê com o coração. Então, de acordo com estes versículos, se um pecador vem até aqui e confessa, Jesus é o Senhor da minha vida, quando ele disse isso, o diabo era o Senhor da vida dele, mas por ele ter baseado a sua fé nesta passagem e ter crido e declarado que Jesus era o seu Senhor, nenhum demônio do inferno pode impedi-lo de nascer de novo. E pode ser que seja a única passagem que ele conheça. Mas no caso de fé para cura ou fé para finanças, você tem que ter a palavra que diz respeito a finanças ou a cura. Você pode ser altamente desenvolvido numa área e não ter fé em outra, porque a palavra não está em você. Sua fé nunca chegará mais longe do que a sua confissão da promessa de Deus. Agora, quando ele diz que está na sua boca e no seu coração, pense comigo por um minuto, nós temos 2 ouvidos. Temos o ouvido interno. Preste atenção nisso que eu vou dizer. O ouvido externo é para o homem externo, o ouvido interno para o homem interno. É muito simples, Paulo disse, o homem externo perece, mas o interno se renova a cada dia. Agora, se você tampa seus ouvidos, a sua voz parecerá mais alta para você. Por quê? Porque, sabe, quando Jesus disse, o homem bom tira do bom tesouro do seu coração coisas boas, pois a boca fala do que o coração está cheio,
Aí Paulo vem e diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Você junta essas duas coisas e você entende que o que você fala com a sua boca, isso é captado pelo ouvido interno e alimenta o que a Bíblia chama de coração. É desta forma que se planta a semente da palavra. Quer seja a palavra de Deus ou a palavra do diabo, o que você fala com a sua boca é plantado no coração. E quanto mais, sabe, isso não acontece por você dizer apenas uma vez, isso não se torna parte de você. É o que você diz vez após vez após vez. Ouvimos pessoas dizendo, Deus sabe que eu quero perdoá-los, mas eu não consigo. Há quanto tempo diz isso? 40 anos? Funcionou bem, não foi? Se tivessem dito de outra forma, teriam o que disseram. Tiveram o que disseram por 40 anos. Os manteve em cativeiro. Mas você pode inverter isso e dizer do lado positivo, a palavra está perto de ti, em tua boca e em teu coração, a palavra da fé que pregamos. Quando você ouve a sua voz pela primeira vez num gravador, você fica sem graça, não é? Você diz, não sou eu. É sim, ouvimos sua voz o tempo todo. A razão para você sempre estranhar é porque no gravador você ouve sua voz primeiro com o ouvido externo e não com o interno. A sua voz, captada pelo seu ouvido interno, alimenta diretamente o que a Bíblia chama de coração. Por isso Jesus disse, se tiver fé como uma semente, você vai falar. Quanto mais fala, mais crê, e quanto mais crê, mais fala. A fé vem por ouvir. Você fala para ter isto no seu coração em abundância, então quando está abundantemente no coração, daí você passa a falar coisas que mudam as situações. Fala palavras que mudam situações, mas o primeiro estágio para confessar a palavra de Deus faz muito pouco para mudar a situação. Primeiro tem que mudar você, tem que mudar a sua atitude, tem que renovar a sua mente e fazer você pensar como Deus pensa. Lembra do que Deus disse a Josué? Note como tudo isso trabalha junto, até mesmo no Velho Testamento e pelo Novo Testamento. Ele disse a Josué, não deixe o livro da lei se apartar da sua boca. Significa mantenha na sua boca. Era a palavra de Deus que havia naquela época. Em outras palavras, vá dizendo o que Deus diz para que você possa observar e fazer. O que significa observar? Significa ver, não é? Em outras palavras, se você fala a palavra de Deus, eu dei e me será dada boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, os homens me darão, eu tenho abundância e não tenho falta. Meu Deus supre minha necessidade, graças a Deus eu tenho a sabedoria de Deus. Peça a Deus sabedoria que a todos dá liberalmente, nada lhes impropere ser-lhes-á concedida. Peça, porém, com fé e nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Bem, quando você orar isso, creia, libere sua fé nisso, ponha isso dentro de você e entenda que, primeiramente, isto fará você pensar como Deus pensa. Vai mudar muito pouco das circunstâncias e situações. Mas quando isso abunda em seu coração, quanto mais você ouve, mais crê. A fé vem por ouvir, certo? Paulo diz bem aqui no verso 17, assim a fé vem por ouvir. Mas ele está falando de ouvir a quem? Ele diz, a palavra está perto de ti, no teu coração e na tua boca. Notou que ele não disse na boca do pastor e no teu coração? Ele disse na sua boca, não foi? Você crê mais no que você fala do que no que qualquer pessoa fala? Não me entenda mal, você recebe fé e um pouco de conhecimento quando ouve o pastor. Mas se você quer realmente desenvolver a sua fé nas promessas específicas de Deus, você põe essas palavras em sua boca. Quanto mais você confessa, mais você crê. A fé vem por ouvir. Ora, psicólogos dizem que uma mentira contada várias vezes é tida como verdade, e no final é contada como uma verdade. Ora, eles, para o mentiroso, tudo dentro dele diz que é verdade. A fé vem por ouvir? Veja, Paulo disse assim, a fé vem pelo ouvir. A fé na palavra de Deus vem por ouvir a palavra de Deus? E a outra ponta do espectro é, se a fé na palavra de Deus vem por ouvir a palavra de Deus, a fé na palavra do diabo vem por ouvir a palavra do diabo? Ou a fé na moça do tempo, ou a fé no homem do correio vem por ouvir o que eles dizem? Se ele diz que, que vai entregar uma encomenda às 9 da manhã, o que seja. Ora, se a moça do tempo disser algo e acertar 5 vezes em cada 6, você vai acreditar nela? É como a fé natural funciona?
Mas a palavra de Deus, sabe, quando você fala sobre a palavra de Deus, você põe a palavra na boca e fala para o seu coração, e quanto mais fala, mais você crê. E veja, a palavra é a verdade. Quer você creia ou não, ela é a verdade. A Soso Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão.